começou. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Canoas Podcast, o podcast do grupo O Timoneiro de Comunicação. Se é a tua primeira vez aqui nesse canal, já aproveita para te inscrever. Aqui a gente tem uma variedade de assuntos, editorias, conteúdos e comunicadores para falar das coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Eu estou falando direto aqui do estúdio Parque do Grupo O Timoneiro, que fica no Cowork de Couves, Avenida Farroupilha 3992, pertinho do Parque Capão do Corvo. Hoje a gente vai falar sobre política para os animais. Então fica aí que depois da vinheta vou te apresentar o meu convidado. Seja bem-vindo. Agora eu quero te apresentar o meu convidado. Hoje a gente vai falar sobre política para os animais com o vereador de terceiro mandato de Canoas, Cris Moraes do PV. Obrigado pela visita. Eu te agradeço pelo convite, Vanderlei. A gente cumprimenta também os espectadores ali, né? Os internautas, telespectadores, eu não sei como é que fala direito. Os dois. Os dois, espectadores e os internautas, então, pela audiência aí, te cumprimentar pelo programa e vamos lá, vamos bater esse papo aí para ver o que a gente avança. Vamos começar pela grande novidade. Eu vi, né, e te convidei para vir aí por causa disso. Eu vi que tu estava em Brasília essa semana com o maior criador de estatutos que o Brasil já teve, né, o senador gaúcho e canoense Paulo Paim, teve lá numa ação no Senado Federal para falar do Estatuto dos Cães e Gatos. Vamos começar por aí. O que é esse estatuto e que fase está? Ele chega agora lá? Como é que está acontecendo? Bom, esse estatuto é um marco regulatório no que tange a legislação para a causa animal, sabe? Eu acho que ele vem muito na esteira de trazer norte para o contribuinte, norte para o tutor, norte para o ente público, para o município. Ele traz uma série de novidades, ele traz, por exemplo, ele positiva ali, uma coisa que o judiciário já vem decidindo bastante, que é a questão da família multiespécie. Então, ele é bem amplo, assim, e ao mesmo tempo ele é profundo em alguns conceitos importantes que nos garante aí, que vai nos garantir políticas de bem-estar animal para os animais com o viés da academia. Eu acho que é o que tem de mais importante ali, assim, que é o olhar do operador do direito, é o olhar do médico veterinário, o especialista em medicina de abrigo, que tem uma diferença entre o médico que trata aquele cão na mesa e o médico que trata aqueles 350 num abrigo, sabe? Então, isso tudo vem ali no corpo desse estatuto. Acho que ele é super importante. Traz pra gente alguns exemplos, assim, da prática, porque tu, no terceiro mandato, tu é a gente pode dizer claramente, né, que tu é um vereador da causa animal. Nós temos vereadores, e é normal, no legislativo é assim, né, é normal. Tem vereadores que, por exemplo, são de bairro, são geográficos, né? Tem vereadores que são de causas, né? De repente um é ligado a uma igreja, outro... Tu é um vereador da causa animal, né? Isso é muito claro para todo mundo, né? E tu deixa isso muito claro. O que na prática, por exemplo, tu vê que no dia a dia falta uma legislação para guiar, por exemplo, as políticas públicas? Vamos longe. A cidade de Canoas, ela tem avançado bastante na causa animal. Sempre foi uma pioneira, vamos dizer assim, né? Sempre foi pioneira, né? Eu tive a honra de ser o primeiro secretário de Bem-Estar Animal, lá em 2013, e lá a gente já falava, né? Antes ainda, a gente já falava da importância do controle populacional ético, da castração, né? E é a base de tudo, né? Uma política séria de controle populacional, tu tira uma série de problemas da vida das pessoas, dos olhos das pessoas também. Porque tem pessoas no município que gostam, que não gostam de bicho. E aquele que não gosta de bicho, esse também é contemplado por uma política de controle populacional, porque logo vai ter menos animais na frente das casas deles, nos pátios dos vizinhos. Então, o estatuto ele traz uma obrigação da municipalidade de fazer controle populacional. Ele traz uma obrigação para o município de quantificar e identificar esses animais por meio de microchip. E ele é muito ligado na política nacional que está sendo criada, né, pelo presidente Lula, tocado pela Vanessa Negrini, lá no Ministério do Meio Ambiente,
DPDA, Departamento lá de Política para os Animais, que é o Simpatinhas, que nada mais é do que um sistema onde tu coloca os dados do teu animal, tu coloca a foto, tu coloca um microchip, isso alimenta um banco de dados nacional que tem uma série de outras coisas. Ele te alcança a possibilidade de tu mensurar quantos animais tu tem na tua cidade, quantos precisam ser castrados para que aquele prefeito invista em controle populacional. Entendi. Né? Ele também ajuda na questão de fugas, também ajuda na questão de perdas, animais que se perderam e por aí vai. E eu costumo dizer que se nós tivéssemos, eu disse para a Vanessa lá em Brasília, eu estava falando sobre ela quando ela entrou. Eu disse, se nós tivéssemos uns Simpatinhas na enchente, Vanderlei, nós não teríamos hoje quase 700 animais ainda esperando para voltar para casa. Deixa eu pegar esse enfoque que tu deu da questão do controle populacional, tá? Porque tem muita gente que não é da causa animal, ou não é nem simpatizante, não precisa ser especialista, né? Não precisa ser um ativista, Claro. mas não entende, não, né? E que de repente vê assim, mas não precisa tanto para isso e tal. Tu falou agora uma coisa interessante de como a nossa sociedade vai mudando e como as políticas têm que ir acompanhando tudo isso, né? Para quem não sabe, além de jornalista, eu sou sanitarista, né? E o controle populacional, hoje, se tu for olhar dentro da legislação, está dentro do controle de zoonoses, né? Sim. Tá, tu vai olhar lá sobre isso para a questão relacionada à saúde do ser humano. Uhum. Então, assim, os governos precisam fazer isso se tiver zoonose, que são doenças que estão no mundo animal e que podem impactar o mundo humano. Então, esse controle tem muito mais a ver com a qualidade de vida e de saúde do ser humano do que dos animais. Uhum. Hoje nós estamos falando aqui de um controle populacional que vai fazer isso, mas nós estamos falando em qualidade de vida para os animais. E é muito chocante para algumas pessoas mais jovens, por exemplo, nem acreditam nisso, mas mostra bem como a nossa sociedade mudou. 30 anos atrás a gente tinha carrocinha. Né? Eu me lembro, eu estou há 28 no Jornal Timoneiro, eu me lembro de fazer uma reportagem para o Jornal Timoneiro de um caso lá atrás da Ubra, perto da Ubra, onde, até não sei se não é na mesma região de Alcebé é hoje, onde a prefeitura de Canoas estava sacrificando os animais todos com injeção, e era uma injeção que causava dor. Tu lembra disso? Sim, claro. Ou seja, o poder público matava. Isso não faz 30 anos. Não isso faz 30 20. anos, faz 20 anos. E hoje nós estamos falando de criar um estatuto. Então, como andou, né? E o quanto isso é importante, porque não imagino que alguém hoje ia achar normal abrir uma rede social e ver aquelas imagens que a gente viu 20 anos atrás. Claro que não. Os bichos ensacados num terreno baldio, recebendo injeção no terreno a céu aberto. Lembra disso? Reza a lenda que eles colocavam um do lado do outro e vinham só, toma, esse agora tu, e aí os outros iam vendo. Isso aí. Né? Mas isso não era uma peculiaridade da cidade de Canoas. Não, isso era política pública. Isso era política pública aplicada. Validada pela sociedade. Exato. Inclusive, quando eu entrei no Centro de Bem-Estar Animal, tinha o seu Paulo. O seu Paulo, o concurso dele era pegador de animais. E foi o último. Aí ele ficou um tempo lá e não dá pra ficar aqui, foi pra outro lugar. Era o tio da carrocinha. Era o tio da carrocinha, exato. E aí ele saiu, agora já se aposentou. Nada contra ele. Era o trabalho dele. Era o trabalho dele, né? Mas, de fato, o conceito, né, muda. Nós tínhamos antes, e nasce o controle populacional, ele nasce de uma realidade, quando a Organização Mundial da Saúde percebe que os municípios, as prefeituras, tinham uma capacidade infinitamente menor de fazer eutanásia do que as fêmeas de darem cria. Então, num cálculo matemático, vamos fazer controle antes. Exatamente. Então, a gente precisa fazer esse controle. A sociedade muda a percepção, né? De novo, as mulheres fazendo a diferença, né? As mulheres criaram movimentos no Rio de Janeiro, em São Paulo, para conseguir adoção para aqueles animais que tinham um tempo para ficar naqueles canis. E aí conseguiram fazer esses movimentos e mostrar a necessidade de dar um olhar diferente para aqueles animais. E eu digo isso porque hoje as protetoras da cidade de Canoas, que são credenciadas em um programa pioneiro, de novo, no Brasil, que é alcançar R$ 350 para cada protetor credenciado no município, 98%, não? 98% são mulheres. Nós temos 2 homens credenciados. Então, as mulheres foram pioneiras nesse sentido e acabaram mostrando a necessidade de fazer o controle populacional.
Mas, de igual forma, ele não sai. E aí eu acho isso interessante, porque ele não sai da zoonose como método Claro. de combate ao objeto de proteção da saúde, que é as pessoas, né? Porque nós temos hoje um boom de esporotricose no nosso município, que, para quem não sabe, é um fungo chamado Sporotrix, que vive na natureza, na natureza, nos topos de árvores, né? Principalmente em madeiras em decomposição. Nos dois lados ou no lado oeste? Muito maior no lado oeste. Sim. Pela minha percepção. Inclusive, eu inicio um processo agora com o novo secretário Sandro, da gente fazer um formulário, porque depois eu quero apresentar um paper na faculdade. Eu disse, na cidade de Canoas, teve esse evento, nós temos tantos animais com esporotricose, tantos gatos, tantos são machos, tantos são fêmeas, tantos eram castrados. Não era para a gente conseguir pensar a política pública Sim. que ela seja o mais eficaz possível, né? E, então... Só que a partir do momento que tu faz a castração, isso é uma percepção de outras leituras que a gente fez, né? Quando tu faz a castração do macho, por exemplo, ele deambula muito menos, ele anda muito menos. O macho anda 9 km por noite atrás de fêmea. Entendi. Tu imagina. Aí quando ele é castrado, Quando ele é castrado, ele já fica ali, não deambula tanto, diminui a incidência de brigas, porque a esporotricose, uma vez na unha, uma vez no organismo, é passado para o outro gato no arranhão, ou para a gente no arranhão, né? Então, o controle populacional, ele traz uma série de benefícios, só olhando para as pessoas, sem falar, né, nos benefícios para os animais. Perfeito. E a questão do estatuto, o que ele traz mais, assim, de ordem? Tu falaste do controle populacional, que é uma, né? Tem outras linhas de diretrizes que orientam, não só daí o poder público, né? Mas que orientam daí a sociedade como um todo, que seja de efeito prático, assim, para dar exemplo. Que seja de efeito prático, por exemplo, é o acorrentamento. Né? É inadmissível que nós tenhamos hoje ainda animais que passam 24 horas por dia, cães, amarrados em correntes curtas, seja no sol, seja na chuva, muitas vezes num ambiente sujo, né? Então, esse tipo de coisa, isso aí traz a base para que a fiscalização possa autuar, para que a fiscalização possa, mesmo sem um veterinário, né, aplicar ali, iniciar o processo administrativo. Hoje, como é que faz? Hoje, se eu encontro, passei e vi um cachorro acorrentado em situações ali que ele está correndo risco de morte, o que eu devo fazer e o que tem de legislação que respalde a ação? Hoje o que tem de legislação é uma interpretação elástica de maus tratos do artigo 32 da 9605. É isso que tem. Porque não é específico, não tem uma legislação específica dizendo o cachorro tem que ficar... Inclusive, eu, o vereador Emílio, o vereador Jefferson Otto, temos um projeto tramitando na casa, né, para regulamentar aqui na cidade de Canoas, ao menos, para que a gente consiga, se não acabar com a corrente, o que eu acho que seria o correto, mas aí é bom tu ter a pluralidade, né, na construção dos projetos de leis, porque daí os colegas dizem, mas e o cachorro bravo? Como é que faz aquele cachorro bravo? Não, bota num canil. Tá, e a pessoa não tem condições de botar no canil. Bom, então ela faz um vai e vem, uma corrente de 1,5 m, né? Tem horário para soltar, mas que não deixe solto também, porque esse cachorro, se ele precisa ficar amarrado, ele não pode ser um cachorro semi-domiciliado, ele não pode estar na rua, porque lá na rua também ele gera problemas para ele e para outros. Então, não é uma coisa simples assim de se fazer, mas... o estatuto regulamenta isso, né? Tira a questão do acorrentamento ali, o que eu acho super importante, e traz multas, traz pena, traz uma luz para que as pessoas aos poucos, mesmo que seja só pelo efeito pedagógico, né, que elas parem de maltratar os animais. Tipifica, né? Dá a ferramenta que é para os agentes poderem atuar. Tu falaste um pouco, a gente falou um pouquinho aqui sobre os acorrentamentos e sobre outras coisas, e falou rapidamente, a gente passou sobre a enchente de 2024. Mas a gente acabou não falando também sobre isso, e que foi um ponto central na nossa cidade aqui, né? A questão do socorro e da perda dos animais, né? Eu andei muito, eu sei que tu andou muito também, principalmente dentro da água, né? Eu não ia para dentro da água, eu ficava... Por uma estratégia de poder atuar, eu ficava fora da água, né? Até para não ocupar espaço. E
E das coisas que mais me chocaram, assim, né? De tudo foram, né? Principalmente nos primeiros dias, assim. No primeiro e segundo dia, as pessoas saindo dos barcos sem saber o que fazer, só com o pé descalço no chão, né? Muitas vezes agarrado no seu bichinho, né? Isso era bonito de ver. E a partir disso, eram as pessoas quando voltavam para sua casa e encontravam, ou não encontravam seu bichinho, ou encontravam ele morto. Mas assim, de uma dor profunda, profunda, profunda. Vieram muitos ensinamentos com essa dor toda, né? Como, por exemplo, começa a chover, acontece não sei o que, as pessoas já têm isso, né? Não deixa correntado, não deixa preso, né? Que ensinamentos que tu, na prática, tu e várias outras pessoas tiveram com a tragédia, que são coisas que a gente vai levar de mudança e que também, de repente, estão no Estatuto, mas que não necessariamente estejam, assim. O Estatuto, ele toma uma força bastante grande depois da enchente. Porque em 2017, o senador Paulo Paim na Câmara, e aí a presidente do Instituto Faz pelos Animais, junto com a Carol, entregaram uma proposta para ele. Ele recebeu, começou, e ali a gente começou o diálogo com o senador. Desde 2017 está tramitando 2017, a proposta. Isso. Teve a provocação, né? E em 2023, eu e o vereador Emílio Neto e eu fizemos uma visita para ele e aí protocolamos com ele o Estatuto, né? Aqui na cidade de Canoas. Ele pegou, recebeu, se mostrou solícito, mas ainda tinha... Não tinha ambiente político. Não tinha ambiente político. Porque tem que ter ambiente político para as coisas andar. Isso, né? Perfeito. E aí, com a enchente, com o escancaro de que nós não tínhamos política alguma de contenção, de abrigamento, de resgate, que nós não tínhamos plano algum, né, para uma situação que a gente passou, nem para as pessoas, né, Vanderlei? Porque a verdade é essa, né? Isso, para nada, né? Para nada. As defesas civis andavam por aí, todo mundo descendo para ajudar, e todo mundo fez a sua parte, todo mundo foi importante, mas nós não tínhamos o Estado, de fato, preparado para aquilo. E nem a população treinada, educada, nada. E isso não é um julgamento, tá? Não. Isso é uma constatação. Isso aí. Né? Nós não tínhamos uma defesa civil que conseguisse dar atenção da maneira que a população precisava e merecia, né? O Estatuto, ele traz a obrigatoriedade dos municípios fazer a avaliação, onde é que tem área de alagamento, onde é que tem área que possa ter erosão, onde é que tem área que possa ter fogo, sabe? Riscos ambientais. Riscos ambientais todos, né? Então, fazer esse estudo, primeiramente, para que, se vier uma tragédia, estejam preparados para fazer esse resgate, essa acolhida das famílias com os animais, para que nós não tenhamos o que nós tivemos aqui. Vanderlei, chegou um momento na cidade de Canoas que nós tínhamos mais de 30 abrigos de cães e cada abrigo com 300 animais. Só aí já dava 9 mil animais, mais o Palmira, mais o Centro de Bem-Estar Animal e mais ali a AEB, que depois foi lá para Liberdade. Sabe, o Pata Molhado. Não, e era uma loucura, cara. Era uma loucura, era realmente uma... Não, e eu vivia assim, eu ia lá, visitava, ficava meia hora, uma hora, fazia uma reportagem e ia embora. E saía de lá esgotado. Sim. Esgotado. E tu olhava para as pessoas e elas estavam um fiapo, porque o desgaste é enorme, né? Ambientalmente, ele é muito desgastante, porque são muitos animais num ambiente muito pequeno, é muito latido, é natural, aquilo tudo é uma barulheira, não, é muito desgastante, né? Realmente, era como entrar, eu ficava realmente fazendo essa imagem, assim, entrar num campo de guerra e imaginar hospital de campanha para tudo que é lado, porque tu tava aqui, daqui a pouco tinha um cachorro latindo querendo cuidado, o outro querendo brigar com o outro. Tu olhava pro lado, tinha um veterinário fazendo uma cirurgia, abrindo, fazendo não sei o quê. Daqui a pouco um cachorro se soltava, aí saía latindo. Era bem isso. Era caótico, né? Era bem isso. E cada um foi aprendendo a fazer do seu jeito, porque não tinha protocolo, né? Exato. A falta de protocolo foi escancarada ali. Né? Pra te ter uma ideia, eu emagreci 12 quilos naquele período. 12 quilos. Porque eu fazia os resgates na água e quando voltava, o bem-estar animal, com 1.200 animais, nós com aquele tudo improvisado, ia para lá. E aí, tem que... Chegou doação de ração. A equipe, ainda bem que eu tenho um gabinete, assim,
bastante parceiro, né? Eu chamo, somos todos cachorreiros, no bom sentido da palavra cachorreiro, né? E então a gente ia para lá e passava. Os primeiros 2 dias, 3 dias, não lembro de ter dormido. Ou se dormiu, se a gente dormiu foi numa cadeira ali, meia hora, 40 minutos e de novo, vamos lá, porque vem a medicação, vem o cachorro, vem a ração. Eu estava falando da ração, chegava um caminhão de ração, o cara estava sentado, levantava e não tinha cansaço, né? Não tinha como ter cansaço. Ia lá, baixava toda a ração, guardava e quando vê já chegava gente pedindo ração. Eu julgo dizer, assim, o Centro de Bem-Estar Animal, naquele momento, ele podia não ter feito mais nada. Tá? E eu digo isso porque fui eu que criei o Centro de Bem-Estar Animal. Eu fui o primeiro secretário, construí aquilo ali, entreguei, inaugurei em 2015. Sou muito feliz de ter feito tudo isso, assim, porque quando ele realmente foi necessário, ele estava lá, de pé, com uma estrutura gigante. Tanto que o GRAD, o Fórum Animal, a Amparo, o Instituto Caramelo, todo mundo que desceu para ajudar ficou ali no Bem-Estar Animal. E ali era o QG, e dali saíam as questões, dali saíam os serviços, iam para outros abrigos. As gurias cadastraram 24 mil animais. Só no CBE ou com não, os outros? de todos os outros. Porque foi feito o cadastramento, né? Foi chipado, foi feito o cadastramento. Nós tivemos um problema bastante sério, porque quando a gente vê o problema assim, o que a gente pensa, né? Sabe? Tem um limão, né? Vou fazer uma limonada, que é a coisa mais fácil que tem, porque tem água, né? E aí, bom, nós estamos com esse monte de bicho aqui. Vamos castrar todo mundo. E a autorização para castrar todo mundo? Pois é. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária dizendo que não pode castrar. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária com o viés do atendimento da mesa, aquele, como eu falo, né? O veterinário que atende um cão na mesa. Um cão de uma família. Não pode vacinar. Não pode vacinar porque ele está imunodeprimido. Tu vai vacinar, vai aflorar ali uma sinomose, vai aflorar, sei lá, ele vai ficar doente, ele vai morrer. Não pode. E aí vem a medicina veterinária do coletivo, no IMVC da Universidade do Paraná, desceram para cá, com experiência de medicina em abrigo, tem que vacinar. Como assim tem que vacinar? Tem que vacinar e castrar. Como assim? E a disputa com o conselho, sabe? Tanto que o governador demorou quase 60 dias para liberar um decreto para poder encaminhar os animais que as pessoas não reclamavam para doação. Eu me lembro, teve que esperar todo esse prazo, né? Eu me lembro. Não, e eu vi brigas, né? E é normal, é do ser humano, mas a tensão que era no socorro. E o pessoal da causa animal é muito apaixonado, sim, né? É muito emotivo e discorda tecnicamente muito, né? Eu vi diversas, assim, mas de sair perto, eu vou dizer, vou sair perto, senão daqui a pouco eu vou me meter quando eu tô no meio de uma briga, porque realmente era uma coisa calorosa. Claro que o foco sempre era o cuidado do animal. Mas discordavam assim. Como é que é o primeiro cuidado, o que é o segundo, o que não era. Aí em determinados lugares de saída da água tinha 2 barracas diferentes, porque eram grupos diferentes, mal se olhavam na cara. Então assim, tipo, umas coisas que tu chega ali de fora e diz, não acredito nisso. Mas natural, é humano e sob um estresse absurdo, né, que o pessoal tava vivendo. Então, imagino que disso tudo, eu tenho falado isso, provoquei o secretário da Defesa Civil aqui, o Vanderlei, já em entrevista, tem os NUMESC sendo criados, mas eu tenciono e acho que a cidade está perdendo, os NUMESCs não são suficientes, NUMERESCs, né? Não são suficientes para que a gente crie protocolo e principalmente sistematize o conhecimento que a gente teve na enchente, porque isso deveria virar protocolo. A gente teve milhares de pessoas envolvidas e que nos primeiros dias não sabiam como é que iam procurar o socorro, era a lista disso, era a lista daquilo, como é que fazia. No 5º dia, tinha um processo fluido rolando e que em 1 ano depois a gente já não sabe mais como é que é isso. Exatamente. Mas não vou lembrar qual o filósofo que disse, mas disse que o caos ele se organiza por si. Eu acho que esse fluxo que tu fala, assim, foi uma coisa que foi seguindo e as pessoas foram, é aqui, o caminho tá feito. Então vamos de novo no caminho da formiga, vamos fazer o que eles estão fazendo. Mas, de fato, a gente precisa trazer a ciência, a gente precisa implementar os protocolos, a gente precisa ainda, infelizmente,
Eu meço muito as palavras, né? Porque político falando, assim, as pessoas usam e fazem recortes e por aí, mas eu não tenho problema nenhum. Eu tenho certeza que a gente precisa explanar desta forma. Nós precisamos nos valer do medo que as pessoas ainda têm das enchentes para prepará-los para um eventual acontecimento. Enquanto o perigo ainda é real e presente, né? Isso aí. Entendo, concordo. Acho que isso sim, porque querendo ou não, a gente se pegou como sociedade despreparado porque a gente esqueceu o perigo que era. Mas nós ainda sempre esteve ali, estamos, né? Mas ainda estamos. Ainda estamos, mas ele sempre esteve ali, Exato. o perigo, né? E a gente não estava com ele vivo. Cris, para a gente encaminhar, assim, quais são os próximos passos do Estatuto? Assim, a gente sabe, tu falou, em 2017 começou esse movimento. Com certeza isso é uma coisa que nunca caminha fácil, né? Estatuto do idoso não foi rápido, né? Vários estatutos que inclusive o Paim estava à frente. Quais são os próximos passos? De que forma a sociedade pode se organizar, apoiar para que esse estatuto vá para frente? Eu julgo dizer que esse estatuto é o que vai ser mais célere, porque a proteção é aguerrida. Os protetores e as pessoas que são simpatizantes à causa e as pessoas que gostam de animais, o caldo vai só engrossando. Né? Então a gente já está fazendo esse trabalho político de mobilizar as bases para fazer a pressão. Mas uma das coisas que é mais difícil de acontecer é alguém se colocar como relator em um projeto que vem da sociedade. Por conta disso, a presidente da comissão não pode avançar. Né? Então a senadora Damares, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos, que eu torço para que logo vire Comissão de Direitos Humanos e Animais, né? E ela já sinalizou, a pedido do senador Paulo Paim, para que ele seja o relator. Uma vez ele relatando o projeto, se tiver o relatório, ela pode colocar em apreciação, tá? Vai passar pela CCJ e por aí vai, mas eu acho que daí vai já direto para a apreciação do Senado. Uma vez passado no Senado, na Casa Revisora, vai para a Câmara. Então, e lá na Câmara a gente já tem alguns deputados da causa animal. Eu acho que sim, vou engrossar este caldo dos deputados federais da causa animal e eu vou para lá para ajudar a aprovar o Estatuto e outras leis que a gente consiga encaminhar para a causa animal, que eu acho que é extremamente necessário. Nós mostramos uma fragilidade na questão das legislações aqui para ajudar os bichos. E aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem ninguém. Né? Então, o caminho que ele vai trilhar é esse. Acredito que seja um caminho relativamente curto, mas não é menos de 2, 3 anos, assim, sabe? Sim. Para que nós tenhamos aí ele, de fato, robusto. Conhecendo o senador Paulo Paim, ele muito provavelmente vai fazer mais audiências, vai fazer audiências nos estados, vai coletar informações, vai querer melhorar, deixar a legislação a melhor possível, muito embora ela tenha sido revisada por 3 nomes do direito animal, os melhores 3 nomes do direito animal no Brasil, o professor Francisco, o professor Ataíde e o professor Rogério Ramé, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Né? São pessoas estudiosas do direito e atuam no direito animal. Então ele foi bem redondinho assim para lá, mas o senador vai ouvir as bases e vai querer querer fazer. É do perfil dele. O perfil dele. O lado bom é que depois que vai, daí é rápido também, porque já discutiu muito com a sociedade, né? Exatamente. Mas eu acho que deve ser isso, é coisa de 2, 3 anos assim para que nós tenhamos a aprovação. Mas ele tem um trabalho porque, segundo ele, não concorre o ano que vem à reeleição, né? Então, não concorre, segundo ele, não, né? A gente até iniciou uma hashtag Fica Paim, né? Tá novo ainda, né? Tem muito a contribuir aí. O pai dos estatutos vai ser o pai do Estatuto da Causa Animal também. Então, já que tu me deu esse gancho para finalizar, qual é o papel do Cris Moraes na eleição do ano que vem, que é de deputado estadual, federal? Já é pré-candidato? Só. Eu terminei a eleição de vereador, construindo o caminho para deputado federal. Eu julgo que seria muito mais útil para a cidade de Canoas no período da enchente se fosse deputado federal, né? Porque são 60 milhões em emenda, 30 milhões encaminhado para a causa animal. Então eu faria toda a diferença, assim, porque a gente mostrou uma carência muito grande de recursos também. Né? Então eu tô na caminhada aí, tô construindo junto com o Partido Verde para ser o candidato da causa animal
do Estado do Rio Grande do Sul, a deputado federal. Perfeito. Então tá. Obrigado pela tua visita, obrigado pelo papo e volta aí outras vezes. A gente bate outros papos sobre a causa animal em Canoas e no Rio Grande do Sul, no Brasil. Beleza. Estou à disposição aí também. Demandas da causa animal aqui em Canoas, @protetor Cris Moraes. Certo, obrigado. Esse foi mais um episódio do Canoas Podcast. Aproveita que tá aqui, te inscreve e já assiste os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal. Esqueci de uma coisa muito importante que não falei no início, mas não posso deixar de falar agora, que os nossos parceiros de sempre do Canoas Podcast são Flex Corp, a nossa internet rápida, não falha nunca, nem durante a enchente, nem quando bate vento, é impressionante, é muito bom. Águas Itati, a água mineral da família gaúcha, e Zetec Soluções em TI. Teve problema em TI, chama lá o Zeca da Zetec que ele resolve. Tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!